Esse é o Movoncast. Porque aqui o futuro é escrito, Fernando Manfio, por quem sabe decidir. É isso? Se não souber decidir, não tem futuro, né? Basicamente é isso. Quem tá aqui tá no presente, porque criou o presente antes. Tamo junto aqui. E eu já quero trazer uma reflexão que eu acredito que o nosso super convidado, amigo seu de longa data, né? Longa data, gente boa. Mais de 20 anos de experiências, um clima maravilhoso. Um dia um professor virou e falou assim, você quer entender o que é fit cultural, que vocês ficam enrolando tanto? Você chega num lugar, o clima é a foto. Você gosta, não gosta, bate, não bate. Tecnicamente, isso é uma ressonância límbica. A cultura é um filme. Vai levar mais tempo pra você entender. Mas tem gente que só de chegar, você já sente que vai ser diferente, né? Vai ser diferente. É um pouco mais velho que eu, né? Então, a gente respeita. Pessoa com mais idade, a gente respeita. Mas Ricardo Caoro é uma pessoa muito querida por mim e por todos nós do mercado financeiro. Um cara bem agradável, simpático, honesto, um cara transparente. E que, apesar de ser oriental, ele tá sempre se conectando com as pessoas, tá em todo lugar, toda festa. E prometeu que o ano que vem ele vai estar no Fórum Movon, que esse ano ele não foi. Ele era painelista e esse ano agora ele prometeu que vai vir, vai cancelar a viagem dele, que ele vai fazer. É isso, Caoro? A parte de cancelar a viagem a gente pode discutir mais pra frente, né? Agora, só uma parte antes, né? O Manfio fala que eu sou mais velho que ele e tal. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar como estagiário, o Manfio já era, acho que, diretor. Assim, mais Que ou menos. isso? Blasfêmia! Essa é a relação. Corta! Essa é a relação de Você foi idade. no lançamento do livro dele, que tá chegando novidade, inclusive, né, Fernando? Tá chegando outro livro. Mas olha só, corta esse pedaço. Beleza? Blasfêmia. Caoro, muito bem-vindo. É uma delícia ter você aqui. A gente tá sempre junto, a gente se encontra bastante, aliás. Caoro foi um dos caras pioneiros que me chamou para fazer a palestra de decisões no encerramento do ano letivo, não, do ano de trabalho dele lá na Porto Seguro, quando ele estava na Porto Seguro. Ele confiou no meu trabalho, foi legal, né, Caoro? Foi muito legal, muito bom. Fizemos lá um trabalho de fim de ano, foi bem top. Então, assim, tem todo o respeito também por quem me abre oportunidades para um trabalho novo, né? Falar de crédito é fácil para mim, né? Agora eu tô falando de decisões, é um pouco mais complexo as pessoas aceitarem isso. Seja muito bem-vindo, Caoro. Você vai começar perguntando? Eu quero trazer, de repente, para Boa, uma você sinopse. que nos acompanha. O Brasil hoje está entre os 3 países, Caoro, que mais escuta podcast no mundo. E um dado interessante, aqui estamos falando sobre dados e decisões, as pessoas elas gostam de utilizar o podcast indo para o trabalho, numa academia, no parque. Então, para você, espectador que nos acompanha, olha só, com uma jornada de mais de 20 anos no setor financeiro, recebemos Ricardo Caoro, especialista em gestão de negócios e riscos. Ele administrou todo o ciclo de crédito e portfólio de consumo em diversos países, liderando grandes equipes de análise, cobrança e operações. Ricardo é um diferencial por sua experiência em gerenciamento de riscos, business intelligence e em conduzir a transformação digital de empresas. Sua expertise abrange desde modelos de scoring até a gestão de portfólios em crises econômicas e complexas. É isso? É isso, e é Caoro, né, Ricardo? E ele, eu acho que parece que todo mundo que está sentando aqui trabalhou fora do Brasil também, né? Mais um international aqui. Caoro, se apresenta um pouquinho, das suas palavras sobre você mesmo. Pode contar um pouco desse seu momento e a gente começa a fazer pergunta para você. Bom, primeiro, obrigado aqui pelo convite para estar aqui com vocês hoje, nesse podcast. Falando um pouquinho de mim antes, né? De novo, meu nome é Ricardo Caoro e nada. Ninguém me chama de Ricardo, tá? Exceto a minha mãe, tá? Principalmente quando ela tá brava. Então, todo mundo aqui no mercado me chama de Caoro. Tenho 54 anos, casado há 25 anos com a mesma esposa, tá? Muito detalhe importante. Isso é importante hoje em dia, já é raro. Fizeram o bode de prata esse ano. Tenho 2 filhos, uma filha de 19 anos, que está morando no Canadá agora. Filho de 16, que está fazendo ensino médio. São Paulino, de coração. Bom gosto, já começamos bem. Certo, começando muito bem aqui na... Tem um porém. Tá? Virginiano e... Nossa. Virginiano. Que medo. Minha mãe é virginiana. Não, e falando um pouco de signo, você sabe que na estrutura de risco, geralmente tem um monte de virginiano, né? Meu Deus, eu sou geminiano, por isso que eu saí. Por isso que você apontou de área, né? Agora você não está mais lá nesse processo.
E já aí, ele falou 20 anos, eu tenho mais para 30 anos de estrada do que de 20 anos de estrada. Embora não chegue ainda no nível do Fernando, né? O Fernando já está no outro patamar aqui. De estrada. De estrada, de maturidade. O outro né? corte. De- Mas assim, seus filhos te chamam do quê? Meus filhos me chamam de Kaoru. Pai, Pai, ou e, Kaoru. obviamente, e Kaoru. Kaoru. Kaoru, só sua mãe, Se então, alguém mesmo. se alguém pergunta para eles como eles chamam de Kaoru, né? Não, só minha mãe me chama de Ricardo, sem brincadeira. Nossa senhora. Aí, e o Gabriel, que te chamou de Ricardo hoje. Ricardo hoje. Eu fui pesquisar no LinkedIn, eu não tinha ainda esse dado que agora eu tenho. Pensando na sua jornada de quase 3 décadas, se você fosse elencar momentos decisivos que te ajudaram a chegar até aqui, quais seriam eles? 3, 4 momentos importantes para você? Acho que vamos começando lá atrás, né? Acho que o primeiro emprego a gente nunca esquece, né? Então, acho que a primeira entrada ali, quando eu decidi ir para a Credit Car, né? Como estagiário, né? Quando o Fernando já era diretor, né? Que a gente comentou ali no começo da reunião. Então, essa primeira decisão foi muito importante na minha vida. Foi uma primeira abertura aqui para um mundo que eu não conhecia, até porque comecei na função de crédito. E crédito não é uma matéria que você tinha na faculdade, para começar, né? Então, não é alguma coisa que você olhar na faculdade, assim, então, na faculdade você via marketing, finanças, RH, mas crédito era uma coisa nova. E crédito em cartão de crédito naquela época era ainda um diferencial maior. Então, acho que esse talvez foi o primeiro momento aí de decisão. By the way, não existe até hoje, né? Continua não existindo como Não matéria. existe até hoje. Como disciplina não existe disciplina crédito. É verdade. É. Que é o que move a economia do mundo, mas enfim, não existe. Depois você entende que todo o sistema financeiro é baseado em crédito, né? E para fazer Mas não tem funcionar. disciplina sobre isso. Ninguém, a gente tem que botar os Isso aí. livrinhos nossos lá. É isso aí. Você forma todo mundo quase que na estrada ali, já no dia a dia aí de trabalho, né? Essa é uma mudança, essa é uma característica bem interessante dessa função. É isso aí. Depois, um segundo momento, acho que importante, foi na minha transição das áreas de riscos para as áreas de negócio, né? Então, eu tenho uma carreira que ela é bastante volátil, né? Então, eu comecei em risco, fui para marketing, fui para produto, voltei para risco, voltei para negócio. Então, eu tive muito tempo variando entre uma e outra carreira, né? Então, tanto nas áreas de negócio como nas áreas mais técnicas, né? Então, esse talvez seja um segundo momento, que foi minha primeira virada de chave ali, quando eu saio de uma área mais técnica de crédito e fui para uma área de marketing. Depois, um terceiro momento importante foi quando decidi sair do país, né, para fazer carreira expatriado, né? Então, fui para trabalhar em 2 países diferentes, né? Na Argentina, durante um período que foi a crise lá de 2002, basicamente, né? De 2002 a 2005. Depois fui para Venezuela. E depois aí fiquei aí bastante tempo aí trabalhando com toda a regional da América Latina dentro do Citibank, né, que é uma outra casa. Então, acho que foi uma terceira grande mudança. E a quarta grande mudança foi quando eu assumi aí talvez a posição de CEO de uma empresa, né? Então, você deixa de ser uma pessoa ou um profissional que trabalha focado numa área específica e começa a olhar o negócio como um todo, né? Então, são transições de carreira que acabam a cada dia contribuindo mais aí para o seu pro desenvolvimento, né? E para a sua história, né? E tem mais um outro momento que eu acho que é importante, né? Que também marca muito, né? É quando você tem a sua primeira equipe, né? Quando você começa a trabalhar, você sai de um colaborador individual, você vai assumir a sua primeira função aí como gestor. Então, acho que tem 2 momentos, né? O primeiro momento é quando você recebe a equipe e o segundo grande marco é quando você demite a sua primeira pessoa. Também eu acho que é a primeira vez. Então, são pontos que se marcam ali na sua carreira, no tempo que você está se desenvolvendo. Essa mudança para ter equipe parece que bobeira para as pessoas às vezes, né? Mas assim, é muito importante, né? Você ser responsável por outras pessoas que você antes estava no solo, né? Realmente ter equipe para mim foi um marco também, quando eu estava no Citi, né? Foi um marco muito, muito interessante, muito legal, assim, muito poderoso. Era novinho ainda, não tinha equipe também não, antes, né? Então, você chega e pega uma equipe no Citibank, então, o negócio O bom do Citi é que o Citi era uma escola, foi uma escola para o Kaoru, foi uma escola para mim, que o Citi tinha treinamentos de crédito, né? Então, trabalhar no Citi foi um pouco uma universidade, quase, por isso que esse grupo nosso é tão grande, todo mundo, né, do Citibank se reúne todo ano, vai ter daqui um mês um evento Uma nosso. semana.
É semana que vem? Semana que vem, já. Então. Semana Daqui que um vem. mês é um bootcamp, Fernando, calma. Daqui um mês é o bootcamp. Depois tem que falar do bootcamp também. Mas assim, e essa cultura fica por causa da educação, né? Essa cultura de risco fica também por causa da educação. É muito legal isso. O City é bem admirado. Eu acho que eu ficaria no City pro resto da vida se eu não tivesse saído. Acho que a grande maioria das pessoas, né? Porque ela é uma escola, né? Na verdade, você pergunta, né? Eu passei por muitas empresas, né? Trabalhei no City, trabalhei numa empresa de previdência, que era a Prever, trabalhei no Boston, trabalhei na Porto, trabalhei no Carrefour, estou agora na Connect Car. Mas se você trabalhei na Telesp, para quem lembra da Telesp ainda, trabalhei na Telesp lá atrás. Então, quando você olha todas as funções, na verdade, o Citibank ali foi talvez aí onde foi a sua escola, né? Aquela primeira empresa que você sente assim, aqui que eu me formei. Né? Você tem um carinho diferente porque é a empresa que te formou, onde você aprendeu o que é um mundo corporativo, você aprendeu o que é gestão, né? Então, você teve muito... E onde você teve as primeiras oportunidades, né? Então, você sempre leva essa primeira empresa com um carinho diferente, né? Acho que, no meu caso, é o Citibank aqui, o Credit Card e o Citibank nessa época. Credit Card e Citi, né? Desculpa. Só para complementar uma coisa aqui que me veio um insight. Quando tem insight, tem que falar, não tem jeito. Quando uma empresa educa, né? Tem uma sensação paternal, entendeu? De família. Porque ela promove... Isso que as empresas precisam pensar um pouco nisso, né? Quando a gente educa, a gente traz realmente cursos de treinamentos. Mas não treinamentos comprados, treinamentos de cultura mesmo, como o Citi treinou a gente na cultura do crédito, né? Começava com o livro, que depois eu acabei escrevendo um adaptado, mas assim, o risco nosso de cada dia veio muito inspirado pelo risco e recompensa, né? Então, e todo mundo fala, né, até hoje disso. Então, cria uma cultura, cria conexão com as pessoas, que a gente está até hoje. E olha só que interessante, para lembrar disso, você falou, me lembrei aqui. Semana passada eu estava em São Francisco. E a hora que eu passei na frente do banco, eu estava no centro de São Francisco, e a hora que eu passei na frente do banco, Citibank, meu coração mexeu. É verdade. Mexeu. Eu falei assim, puta, poderia estar aqui. Até hoje, que o Citi proporcionava isso. Eu trabalhei em Londres pelo Citi, em Milão pelo Citi, no Brasil pelo Citi, poderia ter ido para a América, poderia ir para onde você quiser, porque o Citi traz esse lugar, né? É uma pena que o Citi saiu do Brasil, pessoa física, né? É verdade. Não é? E é engraçado, né, que você fala, que você lembra, né? Minha esposa sabe muito disso, né? Que a gente quando a gente sai para viajar em férias, etc. E a gente está em algumas cidades, e a vantagem de ter trabalhado no Citi é que o Citi é uma empresa global, né? Então, acho que uma primeira coisa é que você conhecia muita gente em muitos países, né? Então, e cada vez que a gente viaja e tem um prédio do Citi, o Citi é igual em todo lugar, né? Sim. Então, eu tenho o costume de tirar foto, né? Eu tiro foto. Então, eu estava lá com a minha filha, estava andando em Toronto, no Canadá, tem um prédio do Citibank, eu tirei foto. Eu estava em Xangai, outro dia também tinha um prédio do Citi, tirei foto, né? Inclusive, estou postando no LinkedIn depois ali as fotos do Citi em todos os países ali por onde eu passei. E é muito legal isso, né? Porque te dá um pertencimento, te dá uma outra visão, na verdade, de como essas organizações funcionam em vários países e conseguem manter, talvez, uma cultura ali, um modelo de gestão que tem um sucesso, né? Educação é cuidar, né? Educação é cuidar. É esse o lance, por isso que bate no coração, vai lá. Estava muito feliz fazendo um estudo para esse nosso episódio. Eu trouxe pelo menos 4 grandes momentos. Tem a ver com superação, talento e dedicação, a teoria do livre-arbítrio, que eu acho que é uma que você vai gostar muito, free will, o poder de famílias. Você sabia que tem um estudo chamado A Hipótese da Vovó, quando nós vamos observar na gestão de pessoas, e falaremos isso no Bootcamp. O impacto ele pode acontecer macro, social, micro no indivíduo e meso organizacional. E o que está mudando hoje o país são as empresas. Na FGV nós participamos de um projeto com Emprega SA, onde 73 bilhões, Fernando, 73 bilhões é o prejuízo que as empresas têm em desengajamento no Brasil. E aí eu vou falar, por último e não menos importante, sobre decisões. Kaoru, eu sou filho de mãe solo, assim como 11 milhões de pessoas nesse nosso Brasilzão. E essa semana nós tivemos um fato bem desafiador envolvendo o Rio de Janeiro, você como decisor, assim como o Fernando. E eu vi um menino de 17, 18 anos correndo numa mata, com o cabelo pintado, com uma arma do tamanho dele, gritando: eu deveria ter escutado a minha mãe. Eu deveria ter tido uma outra decisão, Fernando. Não vi isso, que interessante. Nós tivemos... Triste e interessante. Nós tivemos ali 120 vidas ceifadas.
nós estamos num Brasil de Brasis, né? E quando um CEO chega numa empresa, ele precisa mover o ponteiro, seja por pessoas, seja por estratégia, seja por tecnologia. E um dos temas mais falados em eventos de tecnologia é qual será o futuro do trabalho. Você na cadeira de CEO, mas principalmente numa cadeira de pai, que trabalha com tantas pluralidades, que conheceu tantas culturas, como você enxerga o futuro do trabalho? Ou o trabalho do futuro? Bom, primeiro que se eu soubesse, eu estaria milionário aqui, né? Já teria a resposta do milhão, né? Pois é. Então, acho que a gente pode, assim, não consigo dizer uma resposta única, mas consigo gerar algumas hipóteses, né? Acho que quando eu olho, e você falou um ponto importante, né? Como pai, principalmente, a coisa mais difícil que hoje eu vejo é você falar para o seu filho assim, segue essa carreira. Porque as carreiras estão mudando, você não tem mais uma certeza, como era, talvez, quando eu estudei, que você podia ser 3 coisas, né? Você era médico, engenheiro ou advogado, né? Você tinha 3 carreiras ali para seguir na época, que eram as que todo mundo que queria estudar olhavam para frente e falavam assim, tem uma carreira de sucesso, se eu consigo fazer algumas das 3 profissões aqui, vou ter um futuro garantido, né? Acho que hoje em dia, quando eu olho para meus filhos, a coisa mais difícil é falar assim, não, segue essa carreira. Eu acho que o que mais eu venho falando para eles é que eles têm que aprender a tomar suas próprias decisões, né? Eu acho que e aprender a se relacionar com as pessoas. Eu acho que isso talvez seja mais importante aqui nesse momento. A carreira é secundária porque o currículo que você vai seguir vai depender muito de como ele consegue vencer essas 2 primeiras partes, né? Como é que ele toma decisão e como é que ele se relaciona, né? E a partir dali ele constrói outras relações. Minha filha quer fazer medicina, por exemplo, né? Que ainda está na carreira tradicional, etc. Mas a medicina mesmo, quando eu olho para frente, respondendo essa pergunta sobre o futuro do trabalho, não vai ser mais igual, né? Assim, provavelmente você vai ter muitos mais robôs fazendo cirurgias, você vai ter os exames estão cada vez mais automatizados, cada vez mais autônomos, vamos dizer assim, né? E cada vez mais simples de serem feitos. E provavelmente a parte diagnóstica ali que você faz, talvez você consiga fazer isso, talvez ali consultando ali a internet como está hoje, né? Consultando qualquer agente de IA que existe hoje, vai te dar um diagnóstico talvez até mais preciso que alguns médicos no futuro, né? O que vai mudar, né? Na verdade, eu acho que eu vejo muito isso nessa carreira específica. A relação médico-paciente, né? Então, quando você vai para um diagnóstico frio é uma coisa. Outra coisa é quando alguém olha por você e tem um cuidado, na verdade, sobre as pessoas. Então, o que eu vejo, por exemplo, nessa carreira, é o que deve ficar ainda muito patente no futuro, ainda é esse cuidado, essa proximidade, né? Outras carreiras, eu acredito que elas vão se beneficiar dos avanços de tecnologia, dos avanços da IA, dos avanços que estão vendo aí em todo o mercado, né? Acho que semana passada a gente estava aí no evento do AI Experience ali, a gente olhou muito sobre isso. Eles vão estar se aproveitando disso, mas ainda sempre vai faltar uma parte que eu vejo no trabalho, que é a parte relacional. É a parte de como é que você olha o seu cliente, como é que você entende como ele se comporta, o que ele deseja e como você cuida dele. Acho que isso permanece, né? Então, qualquer profissão que seja que você queira desenvolver, esse ponto em relação a esse relacionamento, a esse cuidado, ele permanece. Vão mudar as ferramentas, vai mudar a tecnologia, mas o cuidado permanece. Então, acho que esse talvez seja o principal ponto ali para se manter aí. Deixa eu pegar aqui uma deixa, né? Porque essa palavra cuidar parece que está tomando conta do nosso Movoncast hoje, né? E cuidar vem de educação, né? Então, antes de fazer a pergunta, vou fazer, então, um mérito aqui para uma empresa que hoje é nossa patrocinadora, né? Nosso suporte aqui para estar junto com a gente, né? Nós participando ativamente aqui, que é uma empresa de educação, né? Que cuida das pessoas, né? E o olhar da TAM, do Bruno, até do Dalma, que são todos sócios ali, mas a TAM, que é a CEO, é um olhar de muito amor. Ela cuida da carreira das pessoas, ela é uma influencer que fala de carreira, que fala de autoconhecimento e é CEO da Pod Academy. Então, gratidão, TAM, por estar aqui com a gente, né? Abrindo aqui nossa possibilidade de trazer também a marca das empresas junto com a gente, empresas que fazem a diferença, né? Porque senão não adianta estar aqui. E voltando para o cuidar, então aí vem a pergunta, né? Como é que a gente ensina, falando de filho, eu não tenho filho,
né? Treinei um monte de gente, né? E tenho minha visão sobre isso. Mas queria perguntar a sua visão. Como que a gente ensina o cuidar? Porque já que vai sobrar nas profissões do futuro, o diferencial vai ser cuidado, né? Além de curiosidade, criatividade, que todo mundo fala, mas assim, cuidado parece ser a palavra especial aqui hoje. Como é que a gente ensina as pessoas a cuidar, Kaoru? Como é que a gente ensina as pessoas a cuidar? Acho que, na minha visão, assim, da forma como eu tento ensinar meus filhos, por exemplo. Tá? Acho que não é uma coisa que você ensina. Você tem que cuidar de uma pessoa, cuidar de uma relação como você cuida de uma flor. Não é a mesma coisa, né? Sim. Acho que aqui é muito mais de você mostrar como você trata as pessoas e como você se relaciona com elas ao longo da sua jornada, né? Então, em cada interação, né? Seja dentro do prédio, com o seu vizinho, com a pessoa que está lá na padaria, a pessoa que cruza com você na calçada, como é que você trata as pessoas? Acho que isso tem muito no reflexo que seus filhos vão olhar e falar assim, não, eu vou replicar essa mesma forma de fazer, né? Então, acho que, para mim, o cuidado vem pelo exemplo, tá? Não tem outra forma de ensinar isso para as pessoas. Complexo também isso, né? Porque você fala assim, se você pega, por exemplo, pessoas como esse exemplo triste que o Gabriel acabou de citar, uma pessoa de rua, que tá na violência, etc e tal, e queria ter ouvido a mãe, né? E nem toda mãe está preparada para cuidar também, né? Então, como é que a sociedade será que pode cuidar mais das pessoas? Porque nos seus filhos tem o privilégio de ter um pai, né, como você, né? Um cara que tem uma cabeça formada, boa e tal. A maior parte, não sei se é a maior parte, mas grande parte não tem. De cada 10 filhos, 7 não tem uma projeção paterna. E aqui eu já vou até trazer um dado para você, Fernando. Hoje, 60% das pessoas que saem das suas empresas, o INSS divulgou que o ano passado teve um grande prejuízo com 65% dos profissionais em regime CLT. São mais de 500 mil afastamentos devido a questões psicossociais, exatamente por causa de liderança. De cada 10 pessoas que trocaram de emprego nos últimos 12 meses, se segura, 9 saíram para ganhar menos. Nossa, E para ter uma melhor qualidade de vida. Então, quando nós conversamos com grandes CEOs, C-levels, tomadores de decisão, e é isso que nós levaremos no Bootcamp no dia 6/12, é que hoje esse conceito de neuroplasticidade, que ambientes determinam destinos, eles têm movido a sociedade como um todo. Tem um estudo apresentado pelo professor Pedro Calabres, que é um grande neurocientista, que ele fala que uma criança que nasce num lar onde tem pai, mãe, vovô e vovó, ela tá 80% na frente dos demais seres humanos, porque ela se sente acolhida, ela vai ter na questão masculina, um drive de coragem, de arriscar, na questão feminina, a questão do acolhimento, da generosidade. Então, um país que tem uma cultura disfuncional, você enxerga 2026 com NR1, reforma tributária, eleição, Copa do Mundo. Se você não tem fé, eu aconselho, comece a ter e venha com a gente no Bootcamp, né, Fernando? Verdade, não é um desafio simples, não. Porque assim, lá no trabalho de decidologia, esse trabalho, eu coloco assim, né? Qual o propósito humano de vida? E eu escrevi assim, evoluir, cuidar e ser feliz. E é nessa sequência. Porque para cuidar, você tem que evoluir. E para ser feliz, você tem que cuidar. Né? Não é só ser cuidado, você tem que cuidar. E cuidar vai muito além. Muitas famílias, eu acho que pensam em cuidar no sentido, do toda a segurança física, material. Muitas, ainda assim, minoria. Né? Dá o que pode. Mas o cuidar do colo, nem todo pai e mãe estão preparados para dar colo porque eles não tiveram. E como é que a gente fica perenizando o nosso passado, né, inconsciente em nós, e aí exigindo que o filho faça isso, esquecendo do cuidado da formação. Eu estou pensando assim no meu pai, por exemplo. Meu pai cuidou de mim, né, de todas as formas possíveis, mas assim, psicologicamente, chegou um momento que ele não sabia lidar com uma situação completamente diferente, que é um filho gay. Aí, o que ele falou para mim? Filho, isso tá errado, né? Então, assim, não tem preparação para cuidar naquele momento, né? Porque tá escrito na Bíblia e aquelas coisas que todas distorcidas que vêm em religiões específicas, ou em quase todas tem um pouco. E aí o pai não tá preparado para cuidar do filho naquele momento. É complexo esse tema, porque assim, como é que você faz para um filho, ou um filho que se mete na droga, qualquer coisa que seja um pouco diferente, ou um filho que queira sair de casa, ou um filho gênio. Tem filhos gênios hoje de 13 anos que já ganham mais que o pai, né? 14 anos. Muitos. Numa sociedade
tão pluralizada hoje, tão diferenciada hoje, cuidar é uma palavra complexa, concorda? Não é simples. E tem um ponto ali, eu acho que realmente é difícil para os pais enfrentarem realidades distintas, né? Eu acho que você colocou alguns casos mais extremos ali que você vai viver no dia a dia, mas eu acho que também para a própria pessoa, ela ter a noção que ela está passando por um momento diferente na vida ali, ou que está tendo esse problema, e possa trazer isso também à tona para poder fazer uma discussão mais aberta, mais transparente, é difícil também. Porque ela também não está preparada. Assim como os pais não estão preparados para falar, os filhos também não estão preparados para se abrirem, né? Então, acho que também a gente tem uma certa disfunção ali nesse processo, que a gente... os dois lados estão talvez aprendendo, né? Eu acho que hoje eu digo que até um excesso de informação, né? Você é bombardeado por informação todo o tempo e muito acesso a opiniões diversas aqui de forma muito fácil também, né? Eu acho que diferente da nossa época ali. E eu acho que essa questão de você poder ter essas referências fora aqui com opiniões diversas e você não sabe se é certo ou se é errado, né? Você escuta, você absorve. É um excesso de informações que te deixa mais travado, às vezes, eu acho, para tomar uma decisão ou para saber o que você vai fazer do que ajuda, né? Então, nesse momento, acho que aí vem a questão do cuidar de ter alguma referência. Você precisa ter alguma referência para poder seguir, né? Então, você tem que escolher uma delas, né? Porque, realmente, se você olha hoje, e eu entro bastante em redes sociais para entender o que está acontecendo, né? Cara, se eu fico seguindo o que cada uma das redes vão falando, cara, eu vou ficar maluco. Sim. Porque cada um atira para um lado, vai ter 200 opiniões diferentes e você não consegue dizer o que é certo ou o que é errado. Então, acho que nesse momento faz muita diferença ter alguma referência para você se apoiar. Porque cuidar é bem diferente de querer cuidar. Né? E você fala assim, pensando aqui, tá vindo, né, intuitivamente assim, uma das maiores características do cuidar é a paciência. Concorda? Você ser muito paciente com você e com o outro. Aí, para cuidar, você tem que estar bem, né? Senão você não consegue cuidar também. É outro ponto. E tá bem, ciência da paz, né? Paciência. Se você não tem paciência, você não tá bem. E aí você vai para a rede social, como é que você vai ter paciência? Ela te ensina a acelerar. Como é que o filho vai ter paciência com o pai? Depois de muitos anos, eu olhei para o meu pai e falei assim, ele queria me salvar do inferno, é tudo que ele queria. Ele só não tinha, vamos dizer assim, o argumento, né? Transparente, o argumento mais do cuidar. O que ele queria? Ele estava cuidando de mim, tentando me livrar. Então, é bem complexo esse tema, na boa. Eu acho que faz tempo que a gente não fala desse tema, viu? É um ambiente seguro. O Edgar Schein, que é o grande pai da cultura organizacional, né? Ele que traz esse olhar de fenômeno de grupo. Ele diz exatamente isso. A liderança ela é lembrada em momentos de incerteza, insegurança e medo. Um bom líder, ele transfere pelo menos um farol. Eu tenho alguém para mirar. E cultura é um dos temas mais falados. Eu sei que você gosta só um pouquinho. Kaoru, no skin the game. No de verdade, tá? Tá. O brasileiro, ele passa em média de 3 a 5 horas por dia em redes sociais. Eu, como podcaster profissional, eu amo redes sociais. Eu entendo que o podcast, ele dissemina, ele instrui, ele inspira, ele salva. Nós temos vários exemplos aqui de como esses conteúdos têm impactado a vida de pessoas. A cultura organizacional no dia a dia, o que ela é? Como ela pode impactar uma empresa? Você num lugar tão elevado, numa organização, qual é a importância da cultura? De uma cultura online ainda, né? Uma cultura online. Eu acho que um ponto... Acho que a cultura move o que é o DNA dela, né? Acho que o que é o DNA da empresa, né? Como é que ela vai se portar e como ela vai se mostrar frente à sociedade. Acho que isso que é o que você vai refletir dentro de uma cultura empresarial. Há pouco tempo, na verdade, a gente, na Connect, por exemplo, a gente trabalhou muito essa questão de cultura justamente por quê? Porque faltava uma identidade. E você tem que dar uma identidade que diz quais são os valores, o que você preza, o que você busca, porque isso te ajuda, por incrível que pareça, né, a você ter os valores, um propósito, né? Não piegas, né? Mas um propósito mais... Uma intenção, Uma intenção clara do que você tem que entregar, o que você quer entregar para a sociedade, qual que é o teu objetivo, te ajuda a decidir melhor.
porque te ajuda a dar base se você vai para o lado, para a direita ou para a esquerda, em cada um dos dias. Então, assim, você ter uma cultura forte ajuda a avançar de uma forma mais ordenada dentro da empresa. Acho que esse talvez seja o principal ponto aí de você ter isso bem amarrado, vamos dizer assim. E nós vamos incluir um pilar de cultura hoje aqui. Qual é o pilar que nós estamos incluindo? Superação? Cuidado. Cuidado. Eu tô... Hoje o pilar da cultura da sua empresa é como você cuida dos seus clientes. Isso é fundamental, seja na concessão do crédito, seja na oferta de um produto, seja na cobrança, que está muita gente falando sobre isso. Agora, com o IA, a gente estava lá, falando de IA agora, a gente estava lá junto no evento do IA Brasil, muito, muito legal. O Pedro Chiamuleira fez um trabalho lindo trazendo a Tatiana. Oi, Tati. Passou por aqui. A Tati passou por aqui também, já foi entrevistado. O Pedro será em breve. Vamos trazer o Pedro aqui. E foi muito legal o evento, foi sensacional. A Tati fez um trabalho brilhante e reuniu um monte de gente lá. Eu cuidei do palco de finanças, o Kaoru estava lá também conversando. Se você estiver falando de IA, né, com a entrada de IA, como que IA pode cuidar de ser humano? Não cuida, né? Ainda não tem essa capacidade. Talvez aí alguns anos ali para frente vai evoluir para até ser melhor que o humano, mas hoje ainda não, né? Hoje você precisa ter o componente emocional, acho que essa proximidade ainda não existe, né? Ontem eu fiz uma experiência, vou te contar. Porque tá todo mundo falando que o chat GPT, ontem foi sensacional, mas fiquei nervoso. Que o chat GPT, ou qualquer IA, tá tratando você, ai, meu querido, não sei o que, super assim, tudo para eles é maravilhoso, né? Então, eu falo assim, poxa, que bom que alguém te trata bem, nem que seja a porra da máquina, né? Porque as pessoas estão se tratando tão mal e que a gente esquece o seguinte, mas a máquina é um reflexo do ser humano. Não, né? A máquina é um reflexo do ser humano agrupado para criar um projeto no melhor estado do ser humano, consciente, treinado, liderado, e aí cria IA. Sabendo o que está fazendo, consciente. Abriu a porta, saiu da reunião, você já não sabe mais como aquele ser humano atua. A IA não, ela continua atuando da mesma maneira, porque ela foi programada e ela não muda para isso. Exato, e ela é super educada também. Então, ela é educadíssima, educadérrima. Então, assim, eu quando falo para ela que você gostou do meu trabalho, aí ela fala assim, gostei, é um trabalho original, sensacional, não sei o que, não sei o que. Adoraria dar alguns palpites, posso? Adoro isso. Né? Então, ontem fui chutar o balde. Olha só o que aconteceu comigo ontem. Eu trabalho com o ChatGPT e o Claude. O Claude é muito bom para livro. Estava ajudando eu a escrever o meu novo livro, porque, pô, haja conteúdo para organizar. Aí, irmão, cheguei para os dois, taquei lá o bootcamp, por acaso, e falei assim, você pode ser rigorosíssimo. Falei assim, rigoroso. Não, rigorosíssimo não, rigoroso. Nessa sua avaliação, né, do nosso trabalho. Então, o ChatGPT fez lá uma avaliação rigorosa, ele já conhece todo o conteúdo que eu crio, então tá toda o Claude já é novo para mim. Então, ele não tem toda a minha história, né? O ChatGPT tem. Então, ele fez lá, o Claude só faltou me chamar de assassino. Falou que era uma irresponsabilidade trazer certas coisas que não existem na teoria de X, Y, Z da psicologia, A, B, C, D, C, como se eu fosse uma pessoa que criei um bootcamp para amanhã e nunca tivesse estudado da minha vida, que não tivesse formação, pós-graduação em neurociência, que não fosse coach, né? Só não fiz psicologia e nem quero. Mas, assim, é uma questão de experiência de vida. Ignorou tudo, mas tacou o sarrafo. Que era ilegal eu falar certas coisas, assim, mas não foi eu que falei, foi uma pessoa que falou para mim, né? Tá tudo escrito ali. Bom, aí eu cheguei e escrevi assim, como eu sou um adepto, falando com o Claude, como eu sou um adepto à evolução da IA, e você é uma IA, primeiro eu posso te processar pela forma como você falou comigo, né? Então, avisa seu criador aí, que eu posso estar entrando com um processo contra o próprio Claude. E pode mesmo, porque ela foi ofensiva, né? Segunda coisa, eu não pedi uma crítica cruel e mal educada. Eu pedi rigor, bem diferente do que você fez. Terceiro, você não me conhece. Várias daquelas falas que você atribuiu a mim não são minhas. E quarto, eu tenho sim informação que você ignorou. Escrevi assim. Aí ela fez assim. Me perdoe. E foi mais ou menos uma meia hora que ela, tudo que ela falava, eu quero reiterar o meu pedido de perdão para você. Deixa eu começar.
Olha que experiência maluca. E vem falar que a IA, se ela não tem a tua história, se ela não tem um contexto, ela vai ser agressiva. Olha só que louco. Eu não entendi isso. Porque quem que pode programar uma IA agressiva hoje? O Claude, que todo mundo tá falando bem pra caramba. Né? Foi um esculacho, assim, de mau gosto e com palavras bem pesadas, assim, sabe? É engraçado, né? Porque a minha experiência é o contrário, né? Na verdade, eu gosto de... Eu uso um pouco mais o Gemini e o GPT, mas as minhas experiências são interessantes, né? Porque quando eu estou irritado, eu sou muito duro, acho que quando eu escrevo com a IA, e ela responde super Isso é normal, né? É super normal, então até te acalma, né? Até vai te deixando um pouco mais tranquilo nas perguntas. Mas nunca tive uma experiência ali de... Então, para mim foi surpresa. Eu nunca tinha tido também, não. Né? Mas eu pedi rigor. Faz esse teste, bota lá. Quero uma crítica rigorosa do que eu tô te falando. Vai. Mas você sabe que nós estamos vivendo a era da solidão. A cada dia que passa, nós temos mais dificuldade em se relacionar. Você sabe o quanto que eu amo o saber filosófico? Estou com um livro do Pondé. Ele diz que uma das grandes sabedorias da vida, ele fala, se a vida não é analisada, ela não vale a pena ser vivida. Se você não tem pessoas que têm uma mentalidade, um mindset que converja, como é o nosso caso, mas que tem opiniões diferentes, visões diferentes, ideologia diferente, não expande. O Clóvis de Barro diz que fala, a gente perde muito em sentar numa mesa onde todo mundo pensa muito igual. E nós estamos vivendo uma situação, Fernando, que me preocupa muito. A minha irmã, ela tem 20 anos, está estudando psicologia por livre, espontânea pressão, é claro. Desde que seja livre e espontânea, pode ser pressão. Ela virou pra mim e falou, nossa, irmão, essa coisa de cuidar das pessoas, de desenvolver, por que você ama tanto? Porque eu tô dando o que eu não recebi. Na falta de referência, nós podemos ser aquelas pessoas que fazem a diferença. O que me assusta, o Reino Unido hoje, ele tem o Ministério da Solidão. No mundo, 20% das pessoas, nos últimos 15 dias, não conseguiram ligar para um parente ou para um amigo. Um grande estudioso, segundo Martin Seligman, no livro Florescer, ele fez um estudo sobre contentamento, felicidade, emoções ascendentes do ser humano. O primeiro check que ele deu, num estudo em 80 anos em Harvard, para entender o que eram pessoas bem-sucedidas e que geravam sucesso profissional, era ter alguém para ligar se tivesse um problema 3 da manhã. E o que é maluco, 20% das pessoas atuais no mundo não tem. A nossa inteligência relacional, isso que vocês estão fazendo na semana que vem, é algo que infelizmente está faltando. E 60% das pessoas usam IA para bens de relacionamentos, terapêuticos. Tem pessoas namorando com IA, tem alguns Pondé lugares... falou isso lá no IA Brasil. Você estava na palestra dele? Ele falou isso, né, de namoro. Tem pessoas que estão... Segunda maior função do IA é namoro. Olha o nível de solidão e de auto-engano, né? De solidão e auto-engano, né? A professora, que aqui eu vou passar para você, Kaoru. A professora Amy Edmondson, ela é referência em Harvard sobre segurança psicológica. Ela começou a fazer esse estudo em hospitais e ela traz a ciência do falhar inteligente. Ela diz assim, você precisa ter um ambiente seguro, onde você não vai ser julgado ou julgada pelo erro, que isso vai ajudar a ter criatividade. Você poderia contar para nós algum momento da sua jornada, algum perrengue pedagógico, vamos dizer assim, que você falou assim, nossa, agora como que eu vou lidar com isso? Tem algum ponto que você poderia compartilhar com a gente? Difícil essa pergunta, né? Não, que eu me lembro, assim, acho que foi assim, meio traumático na época, agora você olha para trás e não sente tanto, foi na crise da Argentina. Na crise da Argentina, assim, quando caiu lá a convertibilidade de dólar-peso, ficamos 4 meses fora do bancário, começaram a quebrar todos os bancos ali, né? Que foi justamente a época que eu cheguei na Argentina, né? E na época, tinha um detalhe dentro da economia argentina que eles tinham congelado todos os depósitos de todos os cidadãos, certo? Porque não tinha dinheiro, não tinha liquidez no mercado, né? Então eles congelaram tudo. E nesse momento, começou a ter uma indústria do que eles chamavam de amparos ali, que seriam os processos judiciais para liberar o dinheiro. Né? Então, você não tinha, o governo tinha bloqueado todos os fundos, assim como o Collor fez aqui lá atrás, ali no Brasil.
Só que conseguiram uma indústria à parte para fazer aí um modelo de judicialização disso para conseguir liberar em alguns casos, né? E começou a escalar muito. Só que quanto mais escalava, pior ficava a situação dos bancos, porque tirava ainda mais liquidez. E como tirava liquidez, você não tinha menos empréstimos também. Então começava a virar uma bola de neve muito negativa. E eu acho que nessa questão, dessa questão técnica, vamos dizer assim, um pouco mais filosófica lá de decisão, era como é que a gente parava essa indústria de amparos, né? Como é que a gente parava isso e como é que fazia uma projeção disso, né? Como é que a gente conseguiria talvez modelar isso de uma forma que você conseguisse ter alguma previsibilidade no processo, né? E realmente, assim, era praticamente impossível nisso, uma crise atrás da outra ali dentro do banco na época, para conseguir resolver isso, né? E em paralelo você tinha ainda os próprios funcionários querendo fazer os processos judiciais, né? Porque eles também estavam na mesma situação. Então tinha 4 mil funcionários do Citi na época que estavam desesperados porque eles também tinham o dinheiro preso. Então, tomar a decisão nesse momento, como é que a gente consegue preservar a liquidez do banco, o sistema financeiro, e ao mesmo tempo tentar minimizar o impacto na sociedade, foi alguma coisa assim que realmente marcou bastante ali a minha passagem ali, nessa primeira experiência que eu tive fora do país. Você morou quanto tempo na Argentina? Morei 4 anos. 4 anos? Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 29 anos. 29 bem anos. cedo, né? Para tomar uma decisão desse tipo, né? Exato. Não, foi bem complicado. E era divertido, né? Porque assim, aí você começa a ter algumas referências, né? Cara, porque foi um período que estava todo mundo de Nova York, ali do Citi, lá, sentado ali na Argentina, vendo o que fazia com o banco, né? Entre fechar o banco ou manter ele aberto com um tamanho diferente, né? Então, a gente saiu de 2002, pra você ter uma ideia, a gente tinha 4 mil funcionários no começo do ano, a gente terminou com 2 mil, né? Então, em 12 meses. Então, assim, e as decisões eram assim, você tem que reduzir áreas inteiras, né? Ou negócios inteiros, para conseguir manter uma parte do banco funcionando ainda. O Daniel Goleman fala que existe uma doença chamada doença do CEO. Quanto maior vai subindo o pipeline, vai ficando mais frio, né? E às vezes se cerca de pessoas que querem falar o que o CEO, o diretor, claro, a gente não vai generalizar. Para vocês que já chegaram em lugares elevados de empresa, eu como CFO gerenciei 400 pessoas, um dado momento da minha vida, o Fernando sabe disso, já não fazia mais sentido. A vida me mostrou que eu precisava buscar outros rumos, acho que é onde a gente converge, né, Fernando? Questão de neurociência, o desenvolvimento humano sério. Como que é lidar, às vezes, com a incerteza, a solidão de falar, nossa, eu tenho o poder da caneta, o que eu falar aqui vai decidir vidas de muitas pessoas? E talvez com a culpa. De se sentir culpado por alguma coisa, não sei. Aí é uma questão individual, muito Isso pessoal. vai depender muito de cada um, na verdade, como ele absorve, né? Acho que, com certeza, isso gera ansiedade, gera pressão, gera, acho que vários sintomas ali, mas que um ponto importante é que, geralmente, nenhum desses sintomas ou dessa tensão, normalmente aflorece quando você está no momento de crise, né? Eu acho que um pouco quando você olha o meu histórico, eu acabei passando por várias crises, né? Peguei Argentina, peguei Venezuela, peguei Brasil, peguei a crise global aqui. Então, tem uma época que eu quase fiquei especialista em crise, né? Mas durante a crise, talvez seja um momento que você menos sente, né? Porque você está mais ativo e você talvez toma decisões mais rápido, né? Porque você está num processo, na verdade, decisório. Sistema lutou-fuga ligado, é guerra, né? Está em guerra. Então, você começa a ter um movimento diferente de trabalho. Quando esses sintomas aparecem? Quando passa a crise. Nossa. Quando vai para a calmaria, que é o problema. Então, acho que você pode ver que a maior parte das pessoas que têm, ou dos executivos que têm algum problema, não é no pico da ansiedade. É um pouco depois. Né? Quando começa a estabilizar, você já não tem mais esse esquema de guerra, vamos dizer assim, no dia a dia, e daí você começa a sentir. Eu mesmo tive esse problema no Carrefour, lá quando estava no Carrefour, tá? Quando teve a crise lá em 2015, 16 de crédito ali, tá super bem, tranquilo, o pico da crise foi. Cara, eu tive uma crise já de ter labirintite, de você quase apagar dentro de um táxi, voltando de uma viagem, assim, do nada. Então, assim, nunca tive problema. E passei depois disso, acho que um mês e meio, acho que toda semana entrando para um socorro, com sintoma de infarto ou sintoma de AVC. Literalmente, de formigar o braço, de sentir palpitação, de você começar a ficar tonto, você começar a perder a consciência durante um mês e meio.
Então, ia todo mês. Já tinha até o procedimento lá, padrão lá do Einstein na época ali, de entrar lá. Você entrava na triagem e ia direto para emergência. Você ia direto lá para a maca, lá, com o eletrodo, etc., para sentir. Então, é um sintoma. Quando eu vou fazer todos os exames, cara, assim, tem alguma coisa que você não tem nada. Fisicamente, não acha nada. Então, é realmente um fundo emocional. Acho que nesse momento que você percebe que você não é imortal, né? A primeira constatação nesse momento é que você realmente para pensar um pouco ali como é que é a sua vida, né? Que você falou assim, nesse momento você tem que dar refletir, né? Fazer uma parada de arrumação na sua vida para entender o porquê que você chegou nesse ponto, né? Acho que no meu caso, sim, passei por esse ponto. Acho que depois de entender um pouco mais o que aconteceu, consegui sair desse ciclo, né? Acho que teve aí um desequilíbrio de um período ali, de mais ou menos 6 meses ali, depois você consegue voltar, né? E eu acho que nesse momento, acho que talvez a parte mais importante que teve foi suporte de família. Porque assim, a família tem que ajudar muito ali, né? Então, minha esposa, na época ali, ela segurou muito as pontas ali, porque era toda hora no hospital, toda hora no pronto-socorro, né? Então, era muito difícil. Tem uma professora da Universidade de Pensilvânia, Fê, que ela estuda o significado. E ela diz que o engajamento, o propósito, eles são consequência de quem tem o significado. Que quando a pessoa ela observa os níveis de necessidades básicas e fisiológicas que ela já tem, o que ela ganha não começa a fazer diferença para o dia a dia, é a hora de começar a pensar em recalcular a rota. Nós estamos numa época do ano, né, Fernando, que as pessoas elas começam a perguntar o que faz a vida valer a pena ser vivida, se elas estão no caminho certo. Eu acredito que é aí que surge o bootcamp. O que vai ser o bootcamp para o nosso espectador, para a nossa espectadora? Conta para eles, por favor. O bootcamp vai ser uma imersão, né? Uma imersão profunda nas decisões. Porque tudo que a gente está falando aqui são sobre decisões, né? Uhum. De alguma forma tem decisões conscientes, né? E decisões depois inconscientes, que a gente mesmo toma de ficar doente, às vezes, de decisões que a gente nem tem controle mais sobre isso. Então, quando a gente entende decisão, né? Quando a gente observa a decisão, e as decisões, muita gente fala assim que o pensar, o sentir e agir são separados. Não são, né? Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, diagnosticar-se, observar-se, entender um pouquinho qual é o pensamento, nem que seja um ou outro, qual é a emoção que eu estou sentindo, qual é o tipo de atitude que vem em função disso, é primordial. É você olhar para o espelho e perceber que são suas decisões que te levam ao destino. Às vezes você consegue parar isso, às vezes não. Mas assim, hoje, né, segundo Harvard, 66% das nossas decisões não nos levam ao melhor resultado. A gente já falou sobre isso lá atrás na minha palestra, e eu acho que quando a gente aprende a decidir, a gente pode decidir, inclusive, se cuidar, né? Eu acho que é um ponto importante, porque a primeira decisão, pelo que a gente está falando aqui, é aprender a se cuidar e cuidar do outro. Essa é a primeira decisão. Quando está nessa base, porque, por exemplo, você pega uma pessoa numa crise dessa, que um Citibank, que é um cuidador, que é um educador, precisou fazer, porque senão fechava tudo, né? Então, ele tem uma opção ali, ou ele fecha tudo, ou ele fica menor. Não existe outra opção. Né? Não tem como sair. E na hora de demitir as pessoas, que é uma decisão que exige muita empatia, muita compaixão pelo outro, sim, mas por você mesmo que tem que decidir isso e não gostaria de estar decidindo isso. É uma decisão obrigatória. Então, é decidir dar suporte para si mesmo, né? É verdade. Então, no bootcamp que a gente vai ter, a gente vai fazer essa trajetória, né? Do que é uma decisão, como é que ela acontece, os pontos que a gente tem que observar, e a gente ganha daí uma ferramenta, né? Você sai dali com uma ferramenta. Uau! Quando percebi que esse trabalho se chamaria decisão, que era sobre decisões, eu estava falando sobre confiança, que é mais etéreo, assim, embora a confiança seja mais fácil de explicar às vezes, é mais etéreo. A hora que eu percebi que livre-arbítrio é decisão, então é tudo a decisão, porque se Deus deu o livre-arbítrio, falou, decida, né? Decida. Pode decidir ou não decidir, né? Qual é o nome das tuas duas IAs? Qual é o nome das tuas duas IAs? Você usa o GPT e o... Cláudio. Cláudio, avisa ele que tem teoria teoria do fluido. Poxa, me senti ofendido como acadêmico, viu? Virou amiguinho. Virou amiguinho, porque eu passei por todas as referências. Teremos vieses sobre Daniel Kahneman, eu me senti ofendido, Kaoru. Pois é. Pô, justo pra
mim, você pode falar de tudo menos de teoria. Kaoru, nós estamos num momento tão triste pra mim, porque o Fernando ele tem trazido pessoas tão maravilhosas e eu me sinto abençoado. Às vezes a gente conversa nós dois, ele me vê literalmente emocionado. Eu tenho estudado sobre o mito até me emocionei aqui, do talento. Tem pessoas extraordinárias que é esforço, é dedicação. Qual é a sua perspectiva sobre profissionais outliers? Profissionais fora da curva? Quem são? O que eles fazem? De onde eles vêm? O que você como eles CEO... comem, né? Quem são Onde eles estão, Onde eles estão, que eles Quem comem, são? tá? Não, mas na sua jornada de quase 30 anos, quais foram os profissionais, os padrões que eles tinham para ser esses outliers fora da curva? Olha, assim, difícil, mas assim, quando você olha um pouco o histórico, né, as pessoas que... Acho que tem duas coisas, né? Acho que o mesmo profissional pode ser um talento de uma empresa e não em outra. Acho que talvez o ambiente ele muda muito, tá? Então você tem que... Não basta ser o talento, né? Você tem que estar o talento dentro do ambiente que proporciona você exercer esse talento. Né? Então, eu tenho exemplos fantásticos de pessoas que acabaram sendo mandadas embora por performance numa empresa e virou CEO na outra. Sim, simples assim. Uau. Porque é um outro modelo, né? Uma outra vida, um outro momento de vida e talvez outro ambiente onde ele consegue florescer. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Mas, em geral, o que eu vi muito, né? Que eu senti muito nas pessoas com que eu trabalhei, que conseguiram aí superar, né? Porque acho que a primeira coisa do talento, ele tem que ter muita resiliência. Por que resiliência? Porque vai ter altos e baixos em qualquer lugar. Então, ele tem que conseguir passar pelos altos e baixos. A gente não pode se encantar demais quando está lá em cima e não pode se ficar deprimido quando está lá embaixo, né? Acho que ele tem que conseguir equilibrar muito bem esses momentos da vida, né? Acho que se você perguntar uma característica que eu vejo dessas pessoas que conseguiram realmente se superar e se destacar, resiliência. Tá? Acho que esse talvez seja o principal ponto ali que eu vejo que faz mais diferença aqui nas carreiras, porque ela pode acontecer de diversas formas e em diversos ambientes. E em algum momento você vai ser a pessoa certa no lugar certo. Acho que esse talvez seja Só que para chegar nesse lugar, você tem que passar essas barreiras, né? Passar esse tempo, né? Você dá essa maturidade. Né? Acho que... É legal como cada cara de poder que senta naquela cadeira ali tem a sua palavra predileta, né? Resiliência é uma palavra composta, né? Porque você fala resiliência, a pessoa, o que é resiliência? Resiliência é um composto de forças, concorda? Resiliência é paciência, resiliência é cuidar. Né? É uma palavra que tem até o livro, né? Que você que é bom dos nomes aí, vai falando os nomes para mim, porque eu esqueço, não tenho memória boa para isso. Minha memória é muito boa para conceitos e coisas incríveis que eu nunca esqueço, mas assim, para livros e nomes eu não tenho. Mas assim, quando você pega resiliência, é uma palavra, né? Poderosíssima, né? Poderosíssima, que inclui vários talentos, né? Que não são, na sua grande maioria, treinados. O próprio Nassim Taleb, Fê, fala que a antifragilidade... Isso, era esse não estava na cabeça. Antifragilidade. Era esse que não É, estava o na cabeça. antifrágil. É isso. Pronto. Pronto, é ele. É isso aí mesmo. Ele lê minha mente. É isso, o antifrágil, né? Só que o antifrágil é resiliente, mas o antifrágil é paciente, é criativo. E o que você me ensinou, a necessidade do estresse funcional, porque nós vamos nos decepcionar. Um bom pai, uma boa mãe. Ano passado, eu fui convidado para escrever um livro de coautoria com pessoas maravilhosas, o Piangers, que ele fala muito sobre paternidade. E eu falei como é ser um filho de mãe solo em São Paulo. E o meu capítulo na falta de referência seja. Porque um bom pai, ele vai colocar o filho, a filha, em momentos de estresse funcionais. Para quem treina, para quem pratica alguma atividade física, para você subir de faixa, subir de nível, ou dentro do pipeline de uma empresa, o friozinho na barriga, ele é um bom preditor, né, Fê? Não, é importante, né? Ele é um sinal. Qualquer coisa no seu corpo é um sinal. Acabou de descrever uma situação dele que tinha sinais claros de que tinha algo a ser aprendido antes, né? Porque acabou tendo que passar por uma situação que não dá para... A gente não se prepara para isso, né? Como você se prepara para certo? Vai ficar a vida inteira pensando... A preparação é a consciência de como decidir em momentos de objeções. Aliás, objeção é uma palavra bonita. Que objeções você acha que teve na sua vida? Para a gente ir para os finalmente... Eu só faço pergunta difícil. Que objeções você acha que esteve na sua vida? Se é que você lembra de alguma importante? E como você superou?
Peraí, primeiro classifica objeções para mim que eu preciso. Objeção é um grande não. É um grande não. Com medo, às vezes. Vamos lá. Você teve. Não, com certeza tive alguns, né? Talvez não tenha marcado tanto, mas você teve. Acho que teve, acho que alguns primeiros, assim, acho que uns nãos ali, né? Acho que a minha própria saída do City lá em 2012 foi um primeiro, né? Acho que não era uma decisão minha, na verdade, né? Foi um encolhimento do City no Brasil. Cara, você ficou de um tamanho que não cabe aqui mais na estrutura. Então, você sempre tem a primeira demissão da sua vida, né? Essa foi a minha primeira. Né? Então, você foi a primeira vez que você É maravilhoso passou por uma isso. demissãozinha. Uma demissão, isso pode ser por qualquer motivo que seja. Mas aconteceu. Acho que é um momento que você tinha investido 100% da sua energia e do seu tempo para um objetivo e para uma empresa, e de repente você vê que, putz, não é ali que você vai continuar. Né? Acho que essa é uma primeira coisa que te marca. Né? Então, acho que essa é uma primeira, assim, uma decisão, é uma objeção ou um não, na verdade, que não é dada por você, só que você tem que tomar uma decisão a partir desse momento para ver como que você se reconstrói. Quando eu falei dos altos e baixos, esse é um dos altos e baixos. E por que pareça, talvez esse tenha sido um dos melhores momentos para mim depois. Isso. Porque você muda a perspectiva, né? Eu ter ido para o Carrefour na época mudou a minha perspectiva. Isso. Tá? Então, acho que é um outro começo, é um recomeço, é um outro ciclo que você aprende na sua vida. E tem um ponto importante, acho que só uma parte aqui, né? Depois eu respondo um outro momento ali. Acho que um grande parte nesse momento é que você percebe uma outra coisa que é importante também nessa questão, principalmente quando você está no mundo corporativo, você está se desenvolvendo, que são relações, né? E eu falo muito isso, eu falo muito do home office ali, do pessoal que está híbrido, que está com relações virtuais, né? E eu falo isso muito para a equipe, né? A maior parte do relacionamento que eu tenho corporativo, das pessoas com quem eu confio, com convivo, eu formei lá no começo, por ter trabalhado no dia a dia, lado a lado, vencido problemas, tendo crises, etc. Então você começa a criar uma fortaleza em relação a isso. E foi isso que me levou para o Carrefour, né? Porque foi um relacionamento, foi uma indicação, foi uma pessoa que te chama, foi uma pessoa que vai e te coloca lá numa entrevista, e você começa a ver que essa rede que você prepara ao longo da vida te faz muita diferença, né? Então você precisa ter esse nível de relacionamento, né? Top. Que é um dos pontos que eu falo muito que no virtual talvez não tenha. Porque fazer gestão de pessoas, fazer gestão de projetos, fazer a gestão de atividades, no virtual é ótimo, fantástico. Sim. Talvez até mais efetivo do que no presencial, porque você é muito mais focado. Qual que é o problema? Você não tem relacionamento. Então você não cria essa rede de relacionamento, de conexões, de proteção aqui, que talvez te ajude lá na frente. Verdade. Esse talvez seja o principal. Quando eu olho um pouco do trabalho remoto, trabalho híbrido versus presencial, e você ter esse nível de relação, o que eu sinto mais falta, que eu venho trabalhando bastante em um grupo, é como é que você cria uma rede de relacionamentos forte, que vai sustentar lá na frente. E não é sustentar na empresa, é sustentar na tua vida. Na vida. É porque é o que a gente fala, assim, hoje o Fernando e eu, assim, a gente nunca trabalhou junto. Só que o Fernando, só uma parte aqui também, o Fernando acho que deve ter me chamado para trabalhar umas 6 vezes. Na carreira, em diferentes empresas. Ele ia mudando, ele me ligava assim e chamava. Era só não. É não. E eu falava não para ele várias vezes. Ainda bem que ele teve um sim, né? Hoje foi sim. Um dia chega o fim. Mas a gente acabou nunca trabalhando junto, mas é uma amizade, é um relacionamento que a gente tem de respeito, fantástico, entendeu? E a gente continua tendo esse relacionamento. Sim. E eu tenho isso com várias outras empresas também, com as pessoas. Então acho que esse talvez seja um dos principais pontos ali que a gente trabalha. A gente precisa lembrar, eu acho que eu gostei muito dessa fala. Então, para a moçada, ó, esse aqui tem que ser um corte, hein? Moçada, faça sua rede de relacionamento, porque você vai ter objeção, né? Vai, opa. Eu tive 2 demissões, que eu chamo de objeções na minha vida. As 2 mudaram minha vida. A primeira, eu construí a Go On, É verdade, muito bom. certo? E a segunda, eu construí Decidologia. Porque rede tem amor e tem aquela consciência tranquila que eu tinha feito o meu melhor e que não era uma questão comigo, né? Era uma questão da empresa comigo.
né? Então não era uma questão só minha. Sempre é dos dois, né? E às vezes não é nem sua, é só da empresa. E às vezes é só da pessoa, não tem nada a ver com a empresa. No meu caso, as duas tinham a ver com os dois. O que eu queria fazer na vida versus o que a empresa queria que eu fizesse. As duas foi isso. E eu não admitia fazer o que a empresa queria que eu fizesse da forma como ela queria fazer. Então, nessas duas, eu fui demitido. O que foi bom, porque na demissão você ganha mais do que você pedir demissão, né? Eu ia acabar pedindo demissão de qualquer Tem essas maneira. vantagens. Tem essas vantagens. Nossa, mas que show, hein? Olha, essa sua fala final foi maravilhosa, hein? Kaoru, muito obrigado. Obrigado a vocês. Uma grande honra. Fernando, suas considerações Tamo finais. Considerações finais, a alegria imensa de ter feito mais um Movoncast aqui com pessoas tão maravilhosas. Lembrando também da nossa Pod Academy, que está aqui junto com a gente, ela está lá. E agradecer a sua audiência, trazer com a gente, que aqui a gente fala de gente fera, mas todo lado mais suave, mais amoroso, mais duro às vezes, de objeções. A gente fala de tudo, a gente fala do ser humano que constrói uma carreira, né? E que todo mundo acha que o cara teve sorte, que não sei o quê. Não. Ou que o cara é uma fera, que dá porrada em todo mundo, que cresce arrebentando. Não. Não é assim. Aqui no Movoncast a gente encontra seres humanos dóceis, maravilhosos, interessantes como pessoas, pais de família, todos eles muito de boa, tranquilos, não ficou batendo o pé. E é um CEO, né? Então acho que é isso que é interessante. A Movoncast é isso. Promover que esse trabalho e o humano, ó, tá conectado. Fantástico. Muito obrigado para Obrigado, você, Kaoru. espectadora. Obrigado a vocês. Até mais.